Fazendo a thumbnail. E aí, minhas princesas? Olha quem veio com o nosso livro. Eu falei pra vocês que ia rolar? Eu não falei? E aí, gente acompanhando isso há muito tempo aqui, pedindo pra eu trazer, né? A gente vai iniciar um clube do livro aqui no canal. E sejam bem-vindas. Pra quem não me conhece, eu sou a Aura. E hoje é o episódio número 1 do nosso clube número 7, que é o nosso clube do livro exclusivo para nós, meninas, que estudamos cérebro e moda, como a gente utiliza a neuroestética para atingir os nossos objetivos, para nos tornar as pessoas que nós queremos ser, para realizar os nossos sonhos, enfim. E aí, hoje, a gente vai começar com o nosso livro iniciático, tá, gente? A gente vai, como todo bom livro iniciático, tô tomando um refrigerante natural de frutas vermelhas. Delícia. Como todo bom livro iniciático, ele é um livro bem simbólico, tá? Com peso simbólico e com peso místico, sim. Mas não se preocupem que aqui a gente vai aprofundar cientificamente. A gente vai estudar partindo de referências estéticas, de arte mesmo, de moda mesmo, psicologia profunda, assim, Jung. Mas eu quis trazer o Neville Goddard porque o Neville Goddard, ele tá super em alta, né? Ele é um ícone, assim, do simbolismo hoje em dia. E, gente, tem muito mais relação do que vocês imaginam, tá? A neuroestética com o simbolismo, a neurociência também, tem muito mais relação do que a gente imagina, e com a moda principalmente. Moda é tudo construída de símbolo, é tudo construído por símbolo. Então, a gente traça um caminho muito racional, que faz muito sentido quando a gente começa estudando uma pessoa que traz coisas, como Neville Goddard, traz coisas que mais tarde vão ser explicadas de uma maneira mais profunda, com repertório de psicanálise e de psiquiatria, como Jung, por exemplo, né? E mais tarde outros livros. Então, os livros que a gente vai percorrer agora, o primeiro vai ser O Sentimento é o Segredo, do Neville Goddard, que é o nosso livro iniciático, tá? Provavelmente o livro mais fácil que a gente vai ler. Depois a gente vai passar para o livro Psicocibernética, que é um livro que traz tudo que o Neville fala, só que de uma maneira um pouco mais ampla, trazendo estudos científicos, comprovando a partir de estudos científicos o que o Neville fala sobre autoimagem, autoconceito, sobre imagem, sobre sentimento, sobre reação. Tudo que ele fala a gente vai trazer dentro do livro Psicocibernética, explicando cientificamente todos esses conceitos. Depois a gente vai aprofundar em psicologia com O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Então eu acredito que até esses 3 livros, os vídeos vão ser postados aqui para geral, para todo mundo assistir. Depois eu vou começar a fazer só para quem realmente tem interesse, tá bom? Para a área de membros aqui do canal. E, gente, vamos começar? Neville Goddard, antes de mais nada, antes que vocês achem, ele era místico, não sei o que tem a ver? Tem tudo a ver, amor, tem tudo a ver. Neville Goddard, ele não era místico, ele era ator, ele era artista, antes de mais nada. Eu vou ler a biografia, é bem rapidinho, tá, gente? Eu vou ler a biografia dele aqui pra vocês, ó. Sobre o autor. Neville Lancelot Goddard nasceu em 19 de fevereiro... Aquariano? Aquariano, né? Não é místico, porque não são signos. Ai, gente, a gente pode ser tudo que a gente quiser. 1905, em Barbados. Filho de Joseph Nathaniel Goddard, um comerciante, e William Winston.
Neville era o quarto filho em uma família de 9 meninos e uma menina. Ele mudou-se para os Estados Unidos para estudar artes cênicas aos 17 anos, em setembro de 1922. E enquanto ele estava em turnê com seu grupo de dança na Inglaterra, ele tomou gosto pela metafísica depois de conhecer o assunto em uma conversa com um escocês que lhe emprestou alguns livros sobre os poderes da mente. Gênio metafísico. Em seu retorno aos Estados Unidos, ele deixou a indústria do entretenimento para dedicar-se integralmente ao estudo dos aspectos da mente e do espírito. Enfim, tem mais coisa aqui, mas o que importa pra gente por enquanto é isso, tá? O intuito aqui é que vocês comprem o livro, tá? Esse livro aqui, olha a finura dele, gente, eu li ele em 3 horas. Tipo assim, sério, eu li ele em 3 horas, menos do que isso até, eu acho, ele é muito pequenininho. E as últimas páginas, ó, é de anotações, olha que legal. Eu adoro quando o livro vem com página de anotação. Psicocibernética também vem. Eu amo. Gente, editores de livros, colocam livros com páginas de anotação pra gente. Ó, eu já fiz minhas anotações. Inclusive, eu vou gravar esse vídeo aqui baseado nas minhas anotações. Tem bastante páginas de anotação. Então, o livro é bem menor mesmo. E, cara, o Neville Goddard, eu vejo essa relação do que ele propõe, né, do estudo dele com a neuroestética, porque quando a gente fala de estética, a gente fala de arte, principalmente. E a maneira como o Neville fala sobre o mundo, sobre a vida, sobre a mente humana, sobre Deus, né, sobre sermos deuses em potenciais, é uma maneira muito teatral de ver a vida, é artístico. Então é lindo, sabe? E quando a gente fala de moda, quando a gente fala de estética, quando a gente fala de imagem, a gente também tá falando de arte, a gente também tá falando de simbolismo. Então tem tudo a ver, tem tudo a ver. E aí, cara, eu vou explicar mais ou menos o que é a neuroestética pra vocês, só pra ninguém ficar boiando, tá? Com palavra difícil. Não é palavra difícil, gente, é de boa. A neuroestética é basicamente o campo da neurociência que estuda como o nosso cérebro reage à estética. Então, como ele reage à arte, como ele reage àquilo que a gente consome, como ele reage ao lugar que a gente mora, como ele reage à maneira como a gente vive, né, a vida de maneira geral. Porque a gente está sempre consumindo e fazendo coisas, e lidando com coisas, e lidando com pessoas. O mundo é um grande estudo estético. É um grande penetrável artístico, onde a gente está sempre ensinando, aprendendo, fazendo, vivendo coisas. Então, tudo isso molda o nosso cérebro. É comprovado cientificamente que as playlists que você escuta, a roupa que você veste, né? A arte que você consome, os lugares que você vai, moldam o seu cérebro. Porque o seu cérebro reage àquilo que você sente. E a estética é o estudo onde a gente tenta buscar. É um estudo tão amplo, gente, que eu tenho até dificuldade de falar sobre estética. Mas, enfim, é justamente esse estudo de como a gente reage sentimentalmente às coisas. Então a gente tem uma régua, né? Quem estuda arte vai saber dessa régua que foi feita por um filósofo grego, não lembro quem foi agora. Mas é uma régua que mede a estética, né? Que a gente tem do belo ao horripilante. Então, existe estética é uma régua. Eu posso até colocar essa régua aqui, mas tem assim: o belo, o feio, o ridículo, né? Tudo isso a estética vai estar estudando para entender o ser humano, né? A maneira como o ser humano lida com o mundo. É uma área de estudo da filosofia, então não tem como
falar assim de uma maneira tão abrupta, sabe? Tipo assim, é isso, é por A mais B. É muito difícil, né? Mas o que a gente tem em O Sentimento é o Segredo, de Neville Goddard? A gente tem quatro capítulos. Cadê? Não, a gente tem, ó, um, dois, três, quatro. A gente tem 4 capítulos. A lei e a sua operação, né? Que a galera fala da lei da suposição, a icônica lei da suposição, criada por Neville Goddard. Ele fala sobre o sono, ele fala sobre a oração e ele fala sobre o sentimento e o espírito. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a lei. Qual lei é essa? É a lei da consciência. É a lei que diz que o aspecto criador da sua mente reside no seu subconsciente. Então, tudo que você injetar no seu subconsciente vai moldar a sua vida, vai moldar a sua realidade. Hoje em dia, como eu disse para vocês, hoje em dia, Neville Goddard, ele tem explicações científicas para essas coisas que ele falou. Algumas coisas da ciência concordam com isso que ele falou. Por isso que eu indico que vocês assistam, se vocês tiverem alguma dificuldade para entender isso, para entender, principalmente a galera que tá aqui no meu canal em relação, por gosto por moda, por imagem nesse sentido. Se vocês tiverem dificuldade de entender, talvez assistir um vídeo que eu gravei agora, inclusive, que eu tô gravando os 2 vídeos hoje, que é como desbloquear a próxima fase da sua vida. Você vai entender o que a gente está querendo dizer dentro desse sentido metafísico, né? Porque eu dou exemplos físicos também, tá bom? Para quem é mais racional, tem mais dificuldade de entender, sabe? Esse tipo de linguagem que eu vou usar aqui. Por que o Neville fala que a nossa mente, ela é dividida em duas partes. Então, a gente tem a mente consciente e a gente tem o subconsciente. A mente consciente é o aspecto masculino da mente. A mente inconsciente, a mente subconsciente é o aspecto feminino da mente. Então, eu sei que isso tem um teor heteronormativo, mas entendam, ele nasceu em 1902, tá? Então, o masculino dá o comando e o feminino recebe e cria. Então, quer dizer, o consciente dá o comando e o feminino, que é o subconsciente, recebe o comando e cria. Não tem como o subconsciente, por exemplo, o aspecto feminino da mente, criar algo que o consciente não dá para ele. Então não tem como, por exemplo, você viver uma vida de reclamação, de mal-estar, você está sempre mal, está sempre as pessoas fazendo mal para você nunca tá bem e você querer ter uma vida diferente disso. Não tem como, é impossível. Porque o seu consciente, a sua vida, no seu dia a dia, você tá, como diz o Neville Goddard, né? Entretendo o seu subconsciente com imagens e sentimentos negativos. E nem que sejam negativos, que seja verdadeiro. Mas é isso que você quer? Isso que é verdade, é isso que você quer? Então, não entretenha. Na linguagem atual, não engaje com aquilo que você não quer, entendeu? Consentimento, aí ele fala, né, que o segredo é o sentir. Para você imprimir, impressionar o seu subconsciente com aquilo que você quer, como você faz isso, né? Ele diz que sentir, gente, eu tô lendo as minhas notas, tá? Ele diz que sentir é a única maneira de impressionar o subconsciente. Então, tudo que o subconsciente recebe, ou seja, a maneira como você impressiona ele cria na sua realidade. Então, isso acontece por meio de quê?
Cara, quando você se sente mal, quando você não se sente bem, né? Quando você sente medo. O medo, ele é todos os sentimentos, eles são química pura. Então, quando você sente medo, você espalha medo pelo seu corpo. Você coloca um véu de medo nos seus olhos e você passa a ver mais coisas para você sentir medo. É neurociência, gente. Não é pozinho mágico das fadas. Tá bom? Então, sentir-se da maneira como você quer se sentir é a única maneira de você conseguir aquilo que você quer. Ok, ele diz também que o subconsciente ele não responde a exigências. Quem diria que a gente tem... Cara, é isso, né? O subconsciente ele é o aspecto feminino da mente, mas não é sobre mandar nele, não. Não é sobre... Né, o aspecto masculino da sua mente, que é o consciente, mandar no seu subconsciente. Não é assim. Não vai funcionar. Né? Aqui não, entendeu? Ele funciona por meio de convencimento e persuasão. Você tem que usar o seu cérebro, você tem que ser uma pessoa persuasiva mesmo, com o seu subconsciente, sabe? Então... esse é o ponto aqui. O Neville ele vai trazer essa verdade que o nosso subconsciente ele tem aversão a ordens. Então não adianta você ficar comandando coisas, sabe? Tipo, você ficar falando amanhã eu vou ser mais produtiva, agora eu vou ser mais produtiva, sabe? Trazendo esse teor de afirmação. Afirmação é legal, é maneiro, né? Tudo isso que a gente faz, essas técnicas que a gente conhece de reprogramação mental, principalmente quando a gente está em um lugar onde a gente está muito, né, no fundo do poço, afirmar e assim, repetir coisas é bom. Mas o que realmente funciona? O que realmente funciona é isso aqui, é sentir as coisas. O resto, ele inclusive fala, o resto é ruído, o resto é besteira. O que realmente funciona é sentir. Acabou. Então, como isso se relaciona com a autoimagem, né? Por exemplo, quando você, por exemplo, você quer mudar, vamos dizer, se você quer receber uma promoção no seu trabalho, tipo assim, você quer ir para um cargo mais alto, né? Tem um cargo mais alto aberto e você quer ir para aquele cargo. Só que você continua se vestindo como uma estagiária. Talvez, se você colocar um elemento diferente no seu, né, na sua vida, seja em relação ao look, seja em relação à sua comunicação, talvez você se sinta mais como uma pessoa que tá naquele cargo, não é? Então, manipular os elementos da sua vida para que você se sinta daquela forma, da forma como você quer, da maneira como a pessoa que atinge seus objetivos se comporta. Vocês estão entendendo? Ou tá muito difícil? Ai, gente, tomara que não esteja. Então, beleza. A gente já falou que não interaja com as evidências dos seus sentidos. Então, tipo assim, tá, eu quero pegar esse cargo que tá aberto, eu ainda sou estagiária, né? Mas eu quero pegar esse cargo que tá aberto. Mas no meu campo tem várias evidências de que eu posso não alcançar esse cargo. Por exemplo, tem fulana, né? Que é... Ai, ela tem alguns... né? Ela é melhor do que eu, não sei o que. Ela é isso, ela é aquilo, ela é alguma coisa que eu não sou. Quando você pensa assim, quando você dá espaço para esse pensamento, para esse tipo de pensamento, você está impressionando o seu subconsciente com o quê? Com o eu não posso, eu não vou conseguir. Porque essa evidência me diz isso. Você está interagindo com a evidência. Tá errado. Não interage. Ah, então vou pagar de maluca. É. Ah, porque eu vou... Sim. O meme da...
da Patrícia. Ah, então quer dizer que eu sou louca? Sim. Ah, então você vai pagar de maluca? Isso. Exatamente. Vai pagar de maluca. Exatamente. Não considere aquilo que você não quer, não considere, não interaja com os meios, jamais. Então, assim, eu quero, né, pegar esse cargo. Mas como que eu vou fazer isso? Não precisa você pensar como, você tem que agir com o resultado. Onde que está o resultado? Se esse resultado, suponha que esse resultado já é realidade, como você se sente? Você se sente poderosa? Você se sente rica? Você se sente enfeitada? Bonita? Se comporte assim. Acabou. Então, o que Neville Goddard fala aqui, principalmente nesse primeiro capítulo, é que é um autocontrole que é quase angelical, né, gente? Então é difícil a gente estar o tempo todo pensando assim, sendo assim, principalmente porque o mundo, ele tem muitos estímulos negativos sempre, infelizmente, tem coisas que a gente realmente não vai ter como mudar. A nossa, né, a galera fala manifestação, a nossa manifestação também tá interagindo com a manifestação das outras pessoas, gente. Então não tem como você pensar que você vai manifestar a paz mundial. Você não vai. Então, tipo assim, o autocontrole, até a gente conseguir atingir o máximo de autocontrole, só sentir aquilo que a gente quer sentir, não interagir, sentir neutralidade quando algo ruim acontece, quando alguma comprovação da realidade que a gente não quer acontece, a gente, ao invés de a gente sentir mal, ao invés de a gente receber, a gente tem que agir com neutralidade, tá? Mas até que isso seja possível, até que isso seja uma realidade na nossa vida, o que não é fácil, a gente vai utilizar duas técnicas que o Neville vai ensinar pra gente aqui, que é a técnica do sono e a técnica da oração. E a partir dessas técnicas, a gente consegue ir para além das nossas aparências, né? A gente consegue agir para além das aparências. E aqui é engraçado, porque o Neville Goddard, não sei se vocês sabem, porque muita gente fala, lei da suposição, subliminals, não sei o quê, mas nunca nem leu, né, o autor, o próprio autor. E a única coisa que ele fala aqui pra gente, a única visão que ele traz aqui pra gente, mística mesmo, a comprovação metafísica, né, porque ele utiliza como premissa a metafísica, ele nunca propôs explicar nada cientificamente, ao contrário do livro Psicocibernética, que se propõe a explicar todos esses conceitos de maneira científica. Ele se propõe realmente a utilizar a metafísica. E o que ele utiliza para explicar todos esses conceitos, todas essas ideias? A Bíblia. A história de Jesus, né? Então, ele vai falar aqui sobre essas técnicas, né? Ele vai falar sobre o sono, ele vai falar sobre a oração também. E ele tá sempre trazendo passagens bíblicas para comprovar, né, o pensamento dele, para reafirmar o pensamento dele, porque ele é um estudioso do simbolismo bíblico. Então, gente, uma coisa que o Neville Goddard bate muito na tecla aqui é que é a única maneira. Se sentir da maneira como você quer se sentir. Porque ele tem bagagem de ator, ele tem bagagem de artista, de atuação, de performance. Então, essa coisa da performance, de performar aquilo que você quer, trazer essa atmosfera, né, para que a gente consiga acessar a realidade que a gente quer. Então, ele utiliza aqui, né, o exemplo do sono e da oração. E, gente, eu vou falar uma coisa aqui agora pra vocês, que eu entendo a problemática disso, tá? E metade das pessoas que estão assistindo vão sair agora, e muita gente vai parar de me seguir, eu estou preparada pra isso, não tô nem aí. Mas doa a quem doer. Neville Goddard nunca falou de magia, de pozinho, pilim-pim-pim, das fadas.
de signos, de nada. Neville Goddard nunca falou de daimons. Nunca. Neville Goddard sempre falou de Deus. Porque você não sabe do que você tá falando. Eu já cansei de fazer. Gente, eu já cansei de fazer oferenda pra coisa, pra Paimon, vocês não têm noção. Eu tenho um passado muito obscuro dentro do ocultismo, pode ter certeza. Muito mesmo, tá? Eu sempre gostei de teologia, eu sempre gostei de religião. Não me confundam, tá? Então, não tem nada a ver. Tomem cuidado com as pessoas que estão ensinando as coisas pra vocês. Tomem cuidado com as práticas de vocês, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Vamos separar o jogo do trigo, vamos colocar os pingos nos is. Neville Goddard nunca falou de magia e nunca falou de daimon. Neville Goddard fala de Deus. Então porque você é não sei o que lá religioso. Não sou, gente. Minha mãe sempre foi uma buscadora. Eu já fui pra ayahuasca, eu já fui pra candomblé, eu já fui pro espiritismo, eu já fui pra missa, eu já fui pra tudo quanto é pra roda de coisa como é que é o nome? Nem lembro o nome agora da religião lá das bruxas. Já pratiquei magia do caos. Já pratiquei demonolatria, que vocês estão praticando aí também, achando que é lei da suposição, achando que é Neville Goddard. Não é. Não é. Falei o que eu queria falar. Eu queria muito. Gente, tem muito tempo que eu queria falar isso. Saco. Vamos. E o que ele fala? Ele fala sobre a gente acessar esse estado, né, de sentimento a partir do sono. Então, são técnicas que ele vai ensinar, 2 técnicas. Que uma é técnica, a outra não é técnica, né? A técnica do sono é basicamente, antes de você dormir, você se sentir como você quer se sentir. E, gente, funciona. Funciona porque ele vai explicar, né? Ele vai explicar que os momentos antes da gente dormir, a gente está começando a se conectar com o subconsciente, né? É uma das formas que a gente tem de acessar o nosso subconsciente. Dormindo, a partir dos sonhos, né? A gente, enfim, vai estudar sobre isso quando a gente lê O Homem e seus Símbolos também. Mas, antes da gente dormir, se vocês perceberem que os seus últimos pensamentos, eles vão dar início aos seus sonhos. Pessoas que têm muita conexão com os sonhos, eu, por exemplo, já li diversos livros sobre sonhos, sou apaixonada por sonhos, tenho sonhos preditivos, sonhos que acontecem, então eu consigo perceber que os meus últimos pensamentos são que dão início à narrativa do sonho. E aí você imprime no seu subconsciente coisas que você sonha, as coisas que você sonha. Tanto que você pode perceber que você sonha muito com os seus desejos e com os seus medos. E isso vai moldando o seu dia, né? A sua vida. Então, pensar e sentir aquilo que você quer minutos antes de você dormir é uma maneira de você impressionar o seu subconsciente com aquilo que você quer. E a oração? Praticamente a mesma coisa. Ele fala que a oração é uma maneira de você colocar o seu cérebro em estado receptivo, e isso é verdade, né? A oração, ela relaxa a nossa mente, a gente fica em um estado mais relaxado. E aí é uma coisa que é muito semelhante com a hipnose. Então, por exemplo, quando vão fazer hipnose em você, a pessoa vai abrir o seu subconsciente, né, entre aspas. Então, ela faz você entrar em um processo de relaxamento mental e corporal, para ela ter acesso ao seu subconsciente e colocar uma indução hipnótica lá dentro. Eu sei disso porque eu já fiz curso de hipnose também. Então, é muito semelhante. Você vai abrir o seu subconsciente para colocar uma informação dentro dele. E com a informação que você coloca dentro do seu subconsciente, você vai se comportar. Entendeu? Você vai se comportar com aquela informação, de acordo com aquela informação. E é isso, gente. São essas 2 técnicas. Aí ele vai traçar toda uma linha mística, né? Ele vai falar sobre o Pai Nosso. Não sei se vocês sabem, mas o Pai Nosso foi a única oração que Jesus ensinou, a única oração oficial, digamos assim, sabe? Que foi ensinada por Jesus mesmo. E aí ele fala assim, assim na terra como no céu, que é inclusive uma lei hermética, né?
em cima como embaixo, tem isso na carta do mago do tarô também. Ai, gente, nem só de moda se vive as meninas, né? Eu tô com meu tarô bem ali, inclusive. Mas enfim, ele fala que esse momento entre quase dormir e o sonho é o momento em que o consciente e o subconsciente, ou seja, o homem e a mulher se encontram e aí eles fazem amor. Ele não fala isso, né? Mas aí eu coloquei aqui. Que a gente tem muito isso também no Halloween, por exemplo, que é a data festiva que os pagãos comemoravam esse encontro de Deus com a terra. E aí vinha a fertilidade, né? O início da primavera. Eu tô falando pra vocês que eu já comecei a estudar bruxaria ontem, não, gente. Aí ele fala que é esse momento onde o homem e a mulher se encontram pra fazer amor. E aí é onde se cria, né? Quando o homem e a mulher fazem amor, o que acontece? Cria um filho, né? E aí o filho é o resultado daquilo que você impressionou o seu subconsciente, aquilo que o homem deu pra mulher, o que o consciente deu pro subconsciente. Vocês estão entendendo? E aí você vai criar algo na sua realidade. Beleza, ele cita umas passagens bíblicas. E aqui, ó, nunca durma se sentindo insatisfeito, triste ou com qualquer sentimento de fracasso. Nunca faça isso com você. O que você vai viver no próximo dia já está pré-determinado pela maneira como você vive o seu dia anterior. Acabei de falar isso no outro vídeo que eu gravei. Isso, é você basicamente entrar no estado de espírito da pessoa que já realizou aquilo que você já realizou, na vibe, entendeu? Tipo, então você vê, quem é a pessoa que eu quero ser? Como é a pessoa que eu quero ser? Qual é a vibe da pessoa que eu quero ser? Aí você vai entrar nessa vibe, na linguagem dos jovens, você vai entrar na vibe daquilo que você quer. Só isso, gente. É isso. Aí no final ele fala sobre João 14, versículo 12. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui. Que é uma coisa que Jesus fala, que é incrível, porque eu não sei se vocês, enfim, quem já leu a Bíblia vai saber que Jesus ressuscita os mortos, né? Jesus, ele anda em cima da água, e Jesus, ele fez coisa pra caralho, Jesus era mágico, né? E aí Jesus fala assim, ó: em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará. Se Jesus, que foi capaz de ressuscitar um morto, Lázaro, depois de 3 dias morto, Jesus foi lá e ressuscitou ele, estava 3 dias morto. Advertiram Jesus que não entrasse dentro da caverna que Lázaro estava morto, porque ele já cheirava mal, porque ele estava morto. Jesus foi lá e falou: Lázaro, levanta-te. Lázaro levantou-te. Então, Jesus fala que seremos capazes de fazer obras maiores do que ele. E você tá falando que você não pode conquistar um negocinho? E você tá duvidando que você vai conseguir trabalhar com o que você quer? Que você vai conseguir conquistar o que você quer? Que você não vai ter um carro? Jesus ressuscitou um morto, cara. E falou que você vai poder fazer muito mais do que ele se você acreditar. Então, Jesus, a única coisa que ele pede pra gente, de verdade, é coragem e fé. Eu até coloquei aqui no final, ó. Coragem para alcançar, né? Porque se os seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. E quando a gente quer algo grande, a gente precisa ter coragem, porque muita gente quer algo grande também. Não realmente é um jogo, né? A vida é um joguinho. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu venho com psicocibernética pra gente continuar nossos estudos, tá bom? Amo muito vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.